O honorário de sucumbência é aquele honorário que você já sabe, que está lá regulado pelo artigo 85, pelo novo CPC, também agora tem honorário de sucumbência na vara do trabalho, correto? Tem essa questão pertinente a honorários de sucumbência contra a fazenda pública. Juizado para a primeira instância não existe honorários nem custas, então não vai ter honorários nem custas. Fique atento a isso. Honorário de sucumbência, o que dá algum trabalho é os clientes acharem que aquele honorário de sucumbência está sendo retirado dele ou você está recebendo mais do que ele. Ou aquele valor que você está recebendo é a parte que ele tem que te pagar. Ok? Eu vou te ensinar aqui uma estratégia de como você esclarecer para o seu cliente para que ele nunca mais tenha esse tipo de dúvida. E a gente tem muito esse tipo de dúvida aqui. Esse é o exemplo aqui que eu até deixei aqui, condenação de 100 mil. Foi um caso, por exemplo, que o cliente, você entra com a ação e aí tem 100 mil reais, o cliente recebe, ganha a causa de 100 mil reais. E aí você tem um contrato de 15% do valor da causa, um ad extra, você colocou lá um cota litis de 15% sobre o valor da causa. E aí, na hora do juiz expedir o alvará, vai pedir para expedir separado, óbvio, ele vai expedir 15 mil para você, que você ganhou, porque eles recorreram, deu 15 mil para você, ele vai, de honorário de sucumbência, aqui ó, sucumbência, ele vai expedir 15 mil para você separado, e do seu cliente 100 mil. Aí o seu cliente vai olhar para falar assim, o seu mil já está sem lá, me dá meu 100 aí. Aí você fala, opa, não, peraí, esses 15% aqui é honorário de sucumbência, não tem nada a ver com os nossos honorários contratuais. Ok? Aí você vai explicar para ele, olha, é o seguinte, esses honorários de sucumbência é fixado pelo juiz, pela justiça. O que acontece é que no processo aconteceu várias questões e por ter esses vários recursos e demanda de trabalho extra, não seria justo eu ter que cobrar de você um valor a mais do que nós combinamos. Porque nessa causa nós entramos, você me deu 2 mil reais iniciais e ficou um 15% ad êxito. Então não seria justo eu ter que cobrar um valor maior de você nessa ação, por um trabalho extra que nós tivemos. Teve vários recursos, eles recorreram. E por isso que o juiz fixou esse valor de 15 mil reais de sucumbência. Então não é justo, né, cobrar de você. É quando você joga para o cliente, não vai cobrar dele um trabalho extra, ele já amansa. Opa, peraí. Também não é justo, aí você tem que explicar outra questão. E esses 15% também não está sendo deduzido, não está batendo dos seus 100 mil reais. O que você tinha de ganhar é 100 mil reais. O que você não reduziu dos seus 100 mil reais, você não teria que ganhar de 115 mil reais, você tinha que ganhar 100 mil reais. Foi isso que o juiz deu. Então esse valor também não está abatendo do seu contrato, certo? E você não está saindo em prejuízo nenhum. Tá bom? Aí ele consegue entender. Quando eu explico isso aqui para os clientes, pode ter certeza, ele consegue entender. Eu só tive um caso, eu sempre conto esse caso, mas foi um caso que o cliente ele não entendeu isso aqui, ou ele ficou esperando demais, eu não quis esperar, ele entendeu na verdade depois. Mas eu não fiquei esperando ele, né, a boemia dele achar o dia e a hora para me pagar. O que aconteceu? Só para você ver, olha como é que foi. Eu ganhei uma causa de 500 mil reais, uma ação de restituição do valor pago, voltar ao status quo anterior, numa ação contra uma imobiliária de um valor que ele comprou, o imóvel atrasou, nós pedimos então a rescisão do contrato e devolução de tudo que ele pagou. E tudo que ele pagou foi 500 mil reais. A ação deu praticamente 500 mil reais. E aí eu contratei um inicial com ele e um ad extra aí de 10%, né? Porque era em cima do valor que ele pagou. Desses 500 mil reais, ele tinha que me passar então 50 mil reais. E eu ganhei 10% também de honorários, 50 mil reais. Praticamente o mesmo valor que ele tinha que me passar, correto? Nesse mesmo exemplo aqui. Aí o que aconteceu? Ele trabalhava no fórum, ele era segurança, muito antigo do fórum, né? Muito conhecido, toda vez que eu ia lá, o fórum, na época ainda era físico, ele cumprimentava ele, falava do processo, ele estava sempre lá, ia lá, ficava perguntando, ele trabalhava lá. A gente tem muito cliente dentro dos fóruns, né? O pessoal nos conhece, então a gente tem muito cliente dentro dos fóruns. E o que acontece? Ele foi lá, pegou o alvará e não me falou nada. Eu estava até viajando, cheguei, não fui nem intimado, mas
Quando eu fui intimado, no mesmo dia eu já fui lá. O meu escritório era perto fora. Aí eu só atravessei a rua, fui lá, pegar o alvará, passei por ele só, como é que tá? Eu falei, e aí? Vou ver aqui o alvará que já saiu. Ele ficou assim todo sem graça, eu já desconfiei. Aí eu entrei, peguei os meus 50 mil de honorários, ok? De sucumbência. E aí fui atrás dele, falou, olha, você tem que me passar, você já pegou o alvará, você nem me comunicou. Aí eu falei, imagina se fosse eu, tivesse pegado o seu dinheiro e tivesse não repassado para você, ou não te avisasse que eu já peguei seu dinheiro e repassasse, como você ficaria? Né? Eu joguei a empatia para ele entender a situação que eu estava. Eu precisava do dinheiro que ele tinha que me pagar, ele não podia ficar recebendo e ficar a boemia. Ele falou, não, o seu você recebeu lá. Eu expliquei para ele. Ele falou, não, eu vou ver isso aí. Ficou me enrolando, ó. Ficou me enrolando. Eu falei, olha, eu ligava, ele não atendia, eu ia no fórum, eu via ele, eu ligava para ele, ele via minha ligação, não atendia, eu ia atrás dele vendo. Falei, ele tá de má fé. Ele tá de má fé. E mandei o último recado para ele, olha, eu não vou ficar esperando, já passou 20 dias, você não me pagou. Não, que eu vi aí na internet que esses honorários de sucumbência, quem tem que pagar é a justiça, não pode deduzir do meu, e não sei o que. Eu expliquei para ele, ele não entendeu. Eu falei, não, tá bom, é o seguinte, executei ele, entrei com ação de execução, cobrando ele os 50 mil reais, ele teve que pagar os 50 mil reais, né? Entrei com danos morais contra ele também, porque, olha, quando o advogado não repassa o dinheiro para o cliente entra lá com dano moral e ainda ganha. Além do dinheiro que tem que devolver para o cliente, ainda ganha dano moral. E por que o universo não é igual? E ele, usando a situação de servidor público, de segurança do fórum, ok? De estar sempre o acesso lá, ele pegou o dinheiro e não me repassou, por que também não tem o direito a dano moral? Certo? Também a mesma ótica, a gente tem que jogar essa mesma ótica. Eu fiz essa inversão, essa interpretação na mesma ótica, a meu favor também, para que o advogado receba indenização porque o cliente recebeu e não passou para o advogado. E aí, chegou lá, ele até pediu desculpa, se desculpou, não sei o que, eu fui no juizado lá, com ação de juizado, eu fui, botei na ata que ele está se desculpando, pediu desculpa e desistiu do processo, mas lá na execução, ele teve que pagar 50 mil mais 12 mil de juros e ainda ele não pagou mais, porque ele perdeu o prazo lá de impugnar e pagou só o juros, aí depois ele teve que pagar enfim, de 50 mil que ele tinha que pagar, gerou ainda mais 12 mil de juros e ainda eu reduzi, porque ele ia pagar uns 18, porque a menina ficou lá, a servidora lá, estava fazendo audiência, assessor juiz, não, nós não conhece aqui, doutor, faz essa questão da multa, né, dos honorários quando a pessoa não paga nos 3 dias, redução de honorário 5%. Né? Então ele não pagou nos 3 dias, ele pagou depois. Aí o que aconteceu? Aplica o honorário de sucumbência já da execução. Então seria mais honorário de sucumbência da execução. E aí eu fui reduzir, ele no final das contas ele teve que pagar 12 mil a mais do que ele deveria. Foi um caso, um único caso, que eu expliquei isso aqui que eu falei para você, que a sucumbência, quem paga, e eu vi má fé nele, por isso que a gente executou. Foi o único caso que eu expliquei para o cliente, nesses 11 anos de advocacia, que o cliente não entendeu e ficou muito caro. Infelizmente, né, o que ele fez não foi de boa fé, depois ele pediu desculpa para mim, e aí ele conseguiu entender o que eu expliquei para ele, até que outra pessoa também explicou para ele. E, felizmente, ele teve que se mudar de lá, porque ficou com vergonha, porque conhecia, muito conhecido lá, dos antigos, né, se aposentou, teve que sair lá do fórum, porque ficou com vergonha, né, da servidora, do pessoal, todo mundo conhecia a gente lá, a gente é muito conhecido. Ok? Então, esse é sucumbência.